Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Ontem nós celebramos aquela confissão maravilhosa de Pedro, mais uma vez, né? Eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. 2 vezes. A terceira pergunta caiu em si, reconheceu que uma vez ele tinha dito, olha, ainda que todos te abandonem, eu não. Terceira vez ele abaixou a cabeça, né? Ficou triste, mas disse, olha, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E aí, Jesus não voltou atrás naquilo que ele tinha dito, olha, apacenta as minhas ovelhas. Confirmou mais uma vez e disse que a missão continuaria, não seria retirada das mãos. Sim, ele tinha feito a pesca. Um pouco antes, ele tinha feito aquela pesca que confirmou que o Senhor está vivo, caminha conosco, mas para além da pesca, nós vimos que Jesus já tinha providenciado pão e peixe ali à beira, às margens, para onde eles deveriam voltar. Eles tinham voltado para pescar peixes, pois eles deveriam pescar pessoas, gente. 153 grandes peixes, quer dizer, um pouco símbolo da plenitude, 3 vezes 3, né? 1, 5 e 3, é o 3 vezes 3, né? Mas meu irmão e minha irmã, a confissão do amor de Pedro, a missão que ele deveria cumprir é a missão do pastoreio, pois a celebração do quarto domingo traz a mensagem como mensagem para a gente refletir, ouvir como palavra de Deus aquilo que é certo para todos nós. Cristo é o bom pastor. A oração inicial, quer dizer, a oração coleta, a primeira oração, a oração do dia, diz: Deus eterno e todo-poderoso, conduzir-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. E que pastor é esse? A liturgia nos trará a figura de um pastor que é cordeiro, o cordeiro que é pastor, o cordeiro que irá conduzir as ovelhas. É muito bonita toda a liturgia, todos os textos que foram escolhidos. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, que é a leitura que nós ouviremos durante todo esse período da Páscoa, que nos fala sobre a caminhada da igreja no correr da história, fala sobre a igreja que se volta para os pagãos. Aqueles que não eram propriamente do povo eleito, do rebanho que inicialmente fora escolhido, mas todos aqueles do rebanho anteriormente escolhido, mas qualquer pessoa que ouça a voz do bom pastor será considerado membro da igreja, será chamado a ouvir a palavra, a seguir a voz do Cristo, que é bom pastor, o cordeiro pastor que conduz as ovelhas, pôr-se a caminho e aí assumir a missão. Toda ovelha tem algo de pastor. Por isso, o tempo da Páscoa, que é chamado um tempo do batismo por excelência, um tempo batismal, nos recorda isso, que nós somos também pastores. Cada cristão, cada cristã, pela sua dignidade de batizado, batizada, mergulhada na graça de Deus, é chamado a assumir a sua missão. Somos discípulos e discípulas missionários. Todos nós, cada um de nós, cada uma. Então nós vamos ouvir cada um, quer dizer, o primeiro texto fala isso, olha, nós nos voltamos para os pagãos, já que estão rejeitando ouvir a palavra. Depois, sabei que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho, cantaremos o Salmo. No Apocalipse, no capítulo 7, dirá, o Cordeiro vai apacentá-los e os conduzirá às fontes da água da vida. E no Evangelho, eu dou a vida eterna pelas minhas ovelhas. É no capítulo 10 de João, os versículos 27 a 30. Mas um pouco antes, fala assim, olha, eu conheço meu pai, meu pai me conhece, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil, também a elas eu devo conduzir e tudo. Mas vejam, toda a liturgia, não só a liturgia da palavra, mas nós ouvimos agora pela oração inicial, que já faz uma menção ao bom pastor,
Depois, eu acredito que as comunidades que forem preparar a oração dos fiéis, a oração da Assembleia, farão menção a isso. E nós sabemos que depois, no prefácio da Páscoa, se faz menção também ao Cristo Bom Pastor. Então eu vou deixar, como sempre faço, vou deixar o material para reflexão sobre cada um dos textos que são proclamados e para que você possa ler, aprofundar de uma maneira pessoal, mas se você conseguir com a sua equipe de leitores, com a sua equipe de liturgia, que bom, meu irmão e minha irmã. É um desafio na correria que a gente tem aí no dia a dia, no tempo, né? Mas se você não conseguir, que pelo menos a oração, o texto que você for proclamar, que seja assim, a sua oração. Claro que não só, né, mas se você não tiver tempo, for aqui a correria, pelo menos aquela leitura que você fará. Mas se você não é leitor e leitora, se você tiver meio sem tempo, vá no Evangelho. O texto é curto, são 4 versículos só, me parece, 27 a 30, do versículo, do capítulo 20 de João. Não deixe de ler. E ler, quer dizer, o texto, sobretudo, mas leia a reflexão. É uma reflexão boa, que a gente percebe o contexto em que surgiu aquele escrito, aquela perícope, a gente fala naquele trecho, e principalmente uma atualização. Os padres deonianos são muito bons. Já faz uns 2 anos, parece, ou um pouco mais, que eu tenho sugerido os textos, né, desses padres, porque são de Portugal, mas são muito bons, compensa. Se você lê outro texto, outra explicação, outra interpretação, não tem problema, claro que não. O que a gente faz aqui toda segunda-feira é fazer com que a gente se detenha sobre a palavra de Deus, os textos que serão proclamados, as leituras todas, né? Mas que, sobretudo, a gente se detenha assim, em oração, para a gente não chegar lá no domingo sem ter, na correria da vida, né? Qual que é a leitura mesmo? Tá bom? Deixa um abraço carinhoso, fraterno. A partir de quarta-feira nós estaremos em conclave, quer dizer, nós estaremos acompanhando os nossos irmãos cardeais que, dentre eles, vão escolher um que possa ser o sucessor do Papa Francisco, aquele que possa ser o sucessor de Pedro, que possa ser um sinal do Cristo Bom Pastor para todos nós. Fraterno abraço, paz e bem.